E por isso que me chama a atenção este texto. Aleluia. A Bíblia vai nos falar que Eliseu, ele dava aula a um tanto de profeta. Ele era o professor desses profetas. E a Bíblia nos fala no texto que eu narrei aqui, que juntando todos, ouvindo o que Eliseu ministrava e pregava, um deles se levantou e disse: Senhor, o lugar ao qual nós estamos é pequeno. Vamos estar trazendo mais madeiras, vamos estar largando, aleluia, porque é estreito o lugar ao qual nós estamos. Então ele falou: vai lá, busca madeira, vamos então estar largando a casa para estar acomodando mais. E a Bíblia nos fala que eles foram, mas eles não esqueceram de levar o homem de Deus. Por isso que eles falaram: vamos conosco, aleluia. E eles convidaram Eliseu. Eliseu falou: então eu vou, aleluia. E Eliseu foi. E a história continua falando que Eliseu chegando lá, ele, não sei se ele estava também cortando a lenha, mas para trazer, mas quando um dos seus servos estava cortando a lenha com um machado, a Bíblia fala que esse machado se soltou do cabo e caiu dentro do rio. Ao caindo do rio, na hora ele gritou: meu Deus! E agora? O machado que era emprestado caiu. A Bíblia vai falar que o homem entrou em desespero. O que eu vou fazer? Naquele tempo, o ferro era caro. Ele pensou na hora, desesperado. Ele não tinha o machado. Presta atenção, Jair. Ele não tinha machado. Ele emprestou para ajudar a obra do Senhor, para ajudar a construir. E agora cai o machado no rio. Ele perdeu. Agora ele fica preocupado porque ele vai ter que devolver o machado. O ferro não era barato. Eles eram estudantes. Ele não tinha recurso, não tinha dinheiro. E ele perdeu. É Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que quando ele falou para Eliseu que o machado tinha caído, Eliseu fala: aonde caiu? E ele fala: aqui, ó. Bom, se fosse eu, né, eu ia mergulhar, ia passar a mão, ia passar o pé, ia tentar abrir o olho debaixo da água, ia tentar achar o machado. Mas não, o profeta, o homem de Deus, ele pegou um tronco. Até hoje eu fico imaginando, cortou um pedaço, um tronquinho e jogou na água. A Bíblia fala, não é eu que estou falando isso, é um milagre que aconteceu aqui. E ele jogou o toco, um pedaço de toco na água e o ferro flutuou. O ferro flutuando, ele falou: pega. E ele pegou. Eu só fiz essa introdução rapidamente para nós entender, porque quando a gente está fazendo a leitura, a menção, eu sou assim, eu tenho memória fotográfica. Tudo que as pessoas falam, eu desenho na minha mente. Aleluia. Eu vou desenhando, é assim que eu entendo. Para mim ler eu tenho dificuldade, para mim ouvir eu consigo ouvir, mas eu tenho que estar desenhando na minha mente para ficar gravado. Eu não sei se tem alguma pessoa assim. Eu também tenho déficit de atenção. Se alguma pessoa ficar mexendo assim com o microfone falando, eu perco tudo que eu estou aqui concentrado aqui. Então é assim. Então é uma luta, irmãos. Quando eu comecei a ler a Bíblia há 7 anos atrás, eu falei: como é que eu vou gravar um verso aqui? Até falei ontem pro evangelista Josuel, ele falou comigo da passagem e eu lembrei, eu falei: essa passagem eu li ela mais de 200 vezes, até hoje eu não consegui guardar. Mas ele falou de uma outra história, olha para você ver como é que é o Espírito Santo. Ele falou de uma outra história que aconteceu, de um fato. Olha que ele falou o fato, o Espírito Santo bradou no meu coração, me fez lembrar o verso,
o capítulo e o verso, olha para você ver, o capítulo e o verso desse texto, que é lá de João 4,4. Eu falei, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Era necessário você passar por lá. Eu não entendi, mas ele contou a história e o Espírito Santo testifica. É assim que Deus faz. Por isso que eu falo a você, pode ler sem medo. Pode ler. Eu já finalizei a Bíblia pela segunda vez, até no Apocalipse. Falta o livro da revelação, que eu ainda estou lendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que mais um mês e pouco eu acabo esse livro, porque eu estou lendo e meditando, estudando para poder estar entendendo. E não para por aí. Eu quero ler de novo, porque as histórias agora, as histórias da Bíblia, elas estão começando a fazer sentido. Não sei se você consegue entender a dimensão, mas a Bíblia, do início ao final, ela faz sentido. Tudo se liga. Tem coisas que você lê no início, isso você só vai entender no final. Isso é a sua vida. Se você não entendeu, tem coisas que você fez lá no começo, você não entendeu. E hoje você está começando a entender, mas calma, não é o fim. Você ainda está no caminho. Aleluia. Você ainda está no caminho. É isso que Deus faz. E despertou essa vontade, esta chama de querer ler e estudar a Bíblia. E cada vez que eu leio, eu fico mais curioso e a mente fica com mais perguntas. Mas quem responde é só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então eu venho trazer alguns tópicos que este texto trouxe para mim. O primeiro tópico: nunca se aparte da presença de Deus. O primeiro tópico que eu trago neste texto: não se aparte da presença. Aonde você for, você vai no bar comprar um doce, um chocolate, você vai no seu trabalho trabalhar, você vai cuidar dos teus bichos, igual eu, o pastor ali também, tem uns bichos, você vai cuidar. Ali você pode orar, clamar ao Senhor, conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo, porque hoje eu entendo que Deus, Ele não está longe. Eu vou repetir só para vocês entenderem. Deus, Ele não está longe. Ele não é um ser, uma criatura, um homem que está longe, a qual você não consegue pôr a mão ou tocar, não. Ele está aí dentro de você. Aleluia. A Bíblia vai falar, não é eu, que o Espírito Santo fala lá. Jesus fala, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o meu Espírito Santo, o Consolador, com vocês. E Ele está aqui. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, e se hoje se chamam filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo aí. Então a primeira coisa que nós aprendemos é: não se aparte da presença de Deus.